Olá, telespectador da TVA, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala Deputado, o programa que acompanha as ações e atividades dos deputados que integram a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com a gente no programa de hoje, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, atual presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Deputado, obrigado pela presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Marcelo, é sempre um prazer, uma satisfação de estar aqui falando com vocês. Vamos bater um bom papo. Estou à disposição, por favor. Vamos começando então com um assunto bem recente, bem atual, que é a questão do orçamento regionalizado. Recentemente, por poucos votos, não foi aprovado o projeto que tornava obrigatória a execução das emendas colhidas nas audiências públicas do orçamento regionalizado. O senhor, na condição de proponente desse projeto, que procedimentos pretende adotar agora? Isso ainda existe uma possibilidade de retomar esse projeto? Qual que é a situação de momento? Orçamento regionalizado é um projeto que teve como início de debate a própria Assembleia. Isso lá nos idos anos de 96, 97, quando os 40 senhores deputados resolveram levar esse debate para o plenário e aprovaram a lei complementar a 157/2097, né? 1997. Esse projeto, ele traz para Santa Catarina o orçamento regionalizado. Traduzindo, a cada ano a Assembleia Legislativa vai em cada uma das regiões, faz as audiências públicas do orçamento regionalizado, convida a sociedade civil organizada e os poderes públicos constituídos para que, numa mesma sala, num mesmo salão, possam debater e verificar quais as principais demandas de cada uma dessas regiões. Após o debate e a escolha, a Assembleia, então, inclui no orçamento do Estado para que, no ano subsequente, o Poder Executivo possa executá-los. Acontece que, ao longo desses 20 anos, levantou-se uma expectativa de, em incluindo essas ações no orçamento, pudesse o Poder Executivo executar, o que não ocorreu. Na maioria das vezes, cai no esquecimento ou cai no relaxamento do Poder Executivo. Veio a segunda etapa do grande debate, em 2007, quando esta Casa debateu a proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Juarez Ponticelli, hoje prefeito de Tubarão, juntamente com outros deputados, fazendo com que as ações do orçamento regionalizado devessem ser impositivas na sua colocação do orçamento e na sua execução. Introduziu-se, então, os artigos 120A e 120B na Constituição do Estado. Eu fui o relator da emenda substitutiva global, que restou aprovado por esta Casa por unanimidade. Todos os senhores 40 deputados, ou seja, quem esteve em plenário, aprovou a proposta de emenda constitucional. Mas carecia de uma regulamentação. E esta regulamentação tem que ser feita por lei complementar, né? Mas nós, da Comissão de Finanças, em abril do ano passado, elaboramos um projeto de lei complementar para fazer a regulamentação. Volto a frisar, também por unanimidade da Comissão de Finanças e depois por unanimidade da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi aperfeiçoado e aprovado, finalizado, restando pronto para a colocação em plenário por parte do senhor presidente. Abril e início de maio e agora junho, nós, depois de longas negociações dos líderes, nós resolvemos colocar em votação. No primeiro turno, 21 votos sim, 10 votos não. No segundo turno, 18 votos sim, 7 votos não. No segundo turno, restou rejeitado. Ou seja, o segundo turno venceu o primeiro turno. Projeto muito importante, um projeto transparente, Marcelo, um projeto que eu posso aqui afirmar, sem medo de errar, de que se aprovado fosse e implantado de vez por todas em Santa Catarina, nós poderíamos estar considerando aí um novo ciclo de desenvolvimento regional para o Estado de Santa Catarina. Destinar cerca de 3% da receita líquida do Estado, algo em torno de 700 milhões, em benefício direto de cada uma das 36 regiões administrativas do Estado, fazendo com que os prefeitos se reunissem entre si, os presidentes das câmaras e mais um colégio de pessoas que serão eleitos nas audiências públicas para debater quais as ações prioritárias e quais que nós desejássemos que fosse incluído no orçamento do Estado e aí, por consequência, ter o Poder Executivo executando. Infelizmente, não restou aprovado. Infelizmente, houve um retrocesso nesta Casa, né? 20 anos de debate, 20 anos praticamente jogado fora. Mas ainda temos esperança,
A própria Constituição do Estado, no seu artigo 55, diz que, quando um projeto for rejeitado, ele pode ser reapresentado na mesma legislatura, desde que tenha como subscritor a maioria absoluta dos senhores membros desta Casa, ou seja, 21 senhores deputados. Nós estamos conversando e vamos verificar da oportunidade de apresentarmos ainda antes do início do recesso do primeiro semestre. Deputado, uma das alegações do Poder Executivo, que era contrário à aprovação desse projeto, era que isso engessaria o orçamento, que o Estado não teria capacidade de tirar esse dinheiro que estaria previsto nesse projeto que acabou sendo reprovado. Qual que é a sua avaliação sobre esse argumento do governo do Estado? Eu vou me permitir, Marcelo, discordar das autoridades estaduais que deram como argumento principal para a rejeição a vinculação. Ora, vamos lá. Uma vinculação que não tem como se tirar é o pagamento dos juros da dívida pública do Estado e das suas parcelas. Isso sim é comprometer a receita do Estado. Você tem lá o FPM, que é o Fundo de Participação, Fundo de Participação dos Estados. Você tem, por exemplo, o ICMS. Então, todo o conjunto de receitas formam o orçamento do Estado. Então, parte disso, quando é feito um empréstimo, parte disso fica comprometido. Obrigatoriamente tem que estar lá separado. Então, isso é uma vinculação que a gente não tem como escapar. Agora, vamos lá. O Estado tem o seu orçamento. O orçamento regionalizado impositivo não é reinventar a roda. O orçamento regionalizado impositivo não é aumentar a despesa. O orçamento regionalizado impositivo não é impor ao governo uma nova regra, querendo incluir novas ações no orçamento que já não existem no PPA. Ou seja, tudo aquilo que se trata de ação e projeto do orçamento regionalizado impositivo é porque já consta no PPA, que é o plurianual, e já consta da LDO. E também já consta do orçamento do Estado. Simplesmente, vou dar um exemplo bem claro. Se na Secretaria de Estado da Saúde nós tivemos aí cerca de 1.000 ações para o ano seguinte, de 2018, dessas 1.000, a Assembleia vai dizer assim para o governador: governador, a sociedade está determinando que só 3 ações serão de forma impositiva. O restante, o senhor pode escolher o que quiser. Então, é dentro do orçamento que a Assembleia, junto com a sociedade, vai escolher aquilo que nós queremos que seja impositivo. Portanto, não estamos de forma alguma reinventando a roda, não aumentando despesa e nem fazendo vinculação descabida. É tudo dentro do orçamento do Estado. O senhor chegou a receber alguma manifestação de lideranças regionais, de prefeitos ou de qualquer outras pessoas que estivessem envolvidas nas audiências sobre as consequências da rejeição desse projeto? Os prefeitos desejam, as câmaras municipais desejam. Eu estive ainda em Chapecó na semana passada, como percorri outros municípios do oeste de Santa Catarina, né? As associações empresariais, as associações sindicais desejam ver aprovado esse projeto. E mais, eles vão mais longe. Eles querem que o orçamento regionalizado impositivo seja implantado de vez por todas, que seja repassado esse recurso para as regiões e para os municípios e que o Estado, após isso, fique liberado para cuidar das questões estruturantes do Estado. Como, por exemplo, as rodovias estaduais. Olha os depoimentos dos deputados na tribuna desta casa, todos dizendo que está uma lástima, tanto estadual quanto federal, né? Então, o Estado, após a aplicação do orçamento regionalizado impositivo, ele tem que ficar liberado para cuidar das questões estruturantes. Rodovias, a saúde, né? São questões estruturantes, a educação. É sobre isso que o governo tem que se debruçar a partir do instante em que, e se efetivamente for aprovado, o orçamento regionalizado impositivo após a sua reapresentação. O senhor tocou no assunto das rodovias, né? Quando a gente acompanha as audiências do orçamento regionalizado, a gente vê que ações na área da saúde e na área de rodovias são as principais, são aquelas que a população mais reivindica. O senhor particularmente também tem acompanhado aí a situação complicada das rodovias, tanto federais quanto estaduais, aí pelo Estado, né? Vamos lá. Marcelo, é muito interessante, né? Vamos pegar toda a faixa litorânea de Santa Catarina e vamos pegar como base Florianópolis, o litoral central para o sul do estado, né? O que é que nós temos de acesso para a região serrana e oeste? Nós temos a Serra do Corvo Branco, que está parado praticamente, ou Serra do Rio do Rastro, que é de difícil de trafegar, né? A Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, está sendo pavimentada. A Serra do Faxinal, que está parado.
Então são os únicos 4 acessos que tem do litoral central para o sul para a região serrana. Do litoral central para o norte, nós temos aqui a BR-282, que é uma lástima, né? São dezenas de acidentes, dificilmente vamos encontrar as terceiras faixas. Nós temos a BR-470, é outra lástima, né? Por responsabilidade do governo federal. Nós temos a 280, né? Para ter que sair do Porto de São Francisco, é uma lástima para chegar no Porto de São Francisco ou sair dele, e subindo via a Jaraguá do Sul, Corupá, São Bento, e depois a Serra da Dona Francisca, de competência do Estado. Então são praticamente 8, 10 eixos que ligam o litoral catarinense à região serrana, ao meio-oeste e ao extremo oeste da Santa Catarina. Todas elas em situação precária. Não tem condições de grandes carretas, né, transportarem ou escoarem a produção, bem como também segurança de um usuário normal de trafegar com facilidade. Vamos lá, no Planalto Serrano, ainda está inacabado o trecho de Curitibanos até São José do Cerrito, está inacabado ainda. Nós temos várias rodovias estaduais, né, que precisam de recuperação, estão em fase de recuperação. A rodovia que liga 282 a 470, passando por Palmeira e Otacílio Costa, está sendo recuperada, é verdade. Nós temos ainda trechos no alto da serra do Planalto Serrano Sul, por exemplo, ligando São Joaquim a São José dos Ausentes do Rio Grande do Sul. Nós temos a recuperação da rodovia que liga São Joaquim a Bom Jardim da Serra. Recentemente foi reinaugurada a rodovia que liga São Joaquim a Lages, passando por Painel. Mas nós temos problemas, por exemplo, de Urupema a Rio Rufino, enfim. No meio-oeste está inacabado certos trechos, né? Mas avançou bastante de Joaçaba a Videira. Mas nós temos a questão que é extremamente preocupante para nós, o trecho saindo de Caçador, Calmon, Matos Costa, em especial de Matos Costa para Porto União, é uma lástima, né? Como diz um velho ditado popular, tem buraco que está no acostamento esperando vaga para entrar e se instalar no leito da rodovia. No oeste, então, também não podemos esquecer a rodovia 283 que liga Concórdia a Mondaí, no extremo oeste de Santa Catarina, já pavimentado, mas precisando de recuperação. E ainda temos o trecho de Mondaí até Itapiranga, cerca de 30 quilômetros, que não está pavimentado. Nós temos a federalização da SC 163, do trecho Itapiranga-São Miguel do Oeste. A Assembleia Legislativa já aprovou, por iniciativa nossa, a federalização. O DENIT ainda não fez o inventário de toda a rodovia. Nós temos a questão preocupante da 163, que deu problema lá semana passada, né? Na audiência pública. Deputados, inclusive, tiveram problemas na realização dessa audiência. A 158, que liga o Rio Grande do Sul, que vem até a BR-282, nós temos todo o trecho da BR-282, a verdadeira rodovia da integração de Santa Catarina, né, que liga a fronteira da Argentina, Paraíso, com Florianópolis, né? Trechos e trechos e mais trechos que ficam aí em condições precárias de trafegabilidade. Então são rodovias, só para dar exemplo, né, a BR-153, que liga a Concórdia a General Carneiro, no Paraná, de difícil trafegabilidade, dá uma chuva no trecho de Concórdia, cai barreiras, enfim. Então temos seríssimos problemas nas rodovias estaduais e federais em Santa Catarina. Precisamos urgentemente tomar medidas severas para que o governo do Estado possa cumprir com a sua obrigação e o governo federal da mesma forma. Geralmente a alegação é a falta de recursos, mas um dado, por exemplo, que me foi passado, Santa Catarina arrecadou 32 bilhões de 1º de janeiro a 1º de julho. Aonde está esse dinheiro? Vamos lá, Marcelo, interessante. Desses 32 bilhões de reais que nós catarinenses pagamos de impostos para o governo federal, você sabe quanto isso vai voltar para Santa Catarina? Desses 32, não mais do que 5 bilhões de reais. Então é difícil de trabalhar. É difícil de acreditar quando algum ministro de Estado vem a Santa Catarina ou mesmo lá em Brasília, afirma: nós vamos liberar recursos para os municípios, nós vamos liberar recursos para o Estado. Eu vou dizer assim, na maioria das vezes é mentira. Engana a população. Nós, da classe política, temos que agir muito fortemente, exigir, fazer movimentos para que o governo federal cumpra com a devolução desses recursos, que são nossos, e também do governo do Estado, para fazer com que as nossas rodovias sejam efetivamente recuperadas e dar condição. Sou muito favorável à forma de
concessão para que a iniciativa privada possa fazer, né, os reparos têm que ser feitos, duplicação, cobrando pedágio. Sou contra da forma como foi aprovado o projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa e teve o meu parecer contra, que foi o das PPPs, parceria público-privado. Parceria público-privado, aonde o Estado entra com dinheiro e a maior parte dos recursos e a iniciativa privada com pouco recurso e ela passa a administrar o recurso público, isso é danoso para o Estado. Mas é bom para o Estado quando há a concessão, ou seja, vamos pegar a rodovia A283, em alguns trechos, fazer dela uma concessão. Conceder à iniciativa privada que ela possa recuperar e cobrar um pedágio. É fazer com que nós possamos, tipo, por exemplo, da Serra da Dona Francisca, de Joinville, até Campo Alegre, fazer dela um pedagiamento. Né? Olha as rodovias de São Paulo, são verdadeiros tapetes. A maioria das rodovias do Paraná, verdadeiros tapetes. Por quê? Porque houve a concessão numa licitação em concorrências internacionais, empresas sérias ganharam essa concorrência, recuperaram e deram condições de trafegabilidade a todas as pessoas que por ela transitam. Deputado, a gente poderia continuar falando bem mais desses assuntos, mas nosso tempo infelizmente acabou. Quero agradecer. Desculpa, Marcelo, mas Imagine. são temas extremamente importantes, né? E nós que corremos o Estado de Santa Catarina, conhecemos a realidade, sabemos das necessidades. Então, tomei um pouco mais do seu tempo, mas sem problema. Quero crer que foi realmente, né, muito proveitoso. São temas de interesse de todo o telespectador, de todo cidadão catarinense. Obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço, Marcelo, e outra oportunidade podemos voltar a conversar. Muito obrigado a todos. A você que acompanhou o Fala Deputado, a reprise deste e de outros programas no decorrer da programação da TVA ou no nosso canal no YouTube, no alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo Fala Deputado.